Bem bom, começou, né? Então eu vou apresentar, tá? A tela inteira. Compartilhar. Estou aí, né? Entonces, não é isso que eu queria, não. Mas, nossa, tem tanta coisa aqui. Ué, cadê? Isso aqui. Não é esse, cara. Zé Henrique. Vou sair daqui dessa. Gente, onde que tá isso aí, gente? Mas eu tava com ele agora aberto, hein? Cadê? Sim, senhores. Bom, vamos lá. Deixa eu desligar isso aqui. Bam. Tá todo mundo vendo aí direitinho? Tô gravando, obviamente, né? Michele. Bom, só relembrando um pouquinho, eu vou colocar aqui é o seguinte, ó. Dentro do nosso curso, isso aqui é a nossa plataforma, tá? Inclusive tem um porquinho de máscara aí, etc. Tá? Então nós começamos a nossa aula no dia 25/2, ó. 25/2, depois em março nós tivemos 4 aulas, em abril 5 aulas, em maio, a semana passada eu tive um problema com o meu automóvel, ele quebrou e não deu tempo de eu chegar para a aula, tá? Então, aqui nós tivemos uma introdução, né? Tá? Que eu mostrei um pouquinho para vocês e indiquei o site da Embrapa, né? Depois nós fomos para a introdução, a situação da suinocultura no Brasil, no mundo, etc. No Brasil, a região sul predomina, né? E aqui no capítulo 2, nós conhecemos um pouco desses bichos aí, né? Tá? Características zootécnicas e econômicas. Aqui está um javali no seu habitat natural, que é na Europa, Ásia e Norte da África, e aqui o nosso suíno moderno, né? Tá? Então, nós tivemos aula no dia 11, no dia 18 e no dia 25/3, tá? Depois, nós partimos para sistemas de produção, que foi o capítulo 3. Aí nós tivemos aula
no dia 8 de abril. Então, nós explicamos aqueles diversos tipos de produção, né? Tá? O Siscal, o Siscom, o PL, recria e terminação, ciclo completo, granja, multiplicadora, sistema winning to finish, enfim, vimos tudo isso daí, tá? No capítulo 4, nós vimos raças e cruzamentos, tá? Então, nós demos a aula do dia 15 do 4. Então, até a aula 15 do 4, nós temos aí o vídeo. Aí falta a aula do dia 22, 29, 6, que está prontinha, só que eu não coloquei aí, tá? E depois, no capítulo 5, eu tive um probleminha com o meu equipamento, então eu tive que, enfim, não deu tempo de colocar aqui no capítulo 5, mas aí eu vou colocar o filme do dia 22, 29 e 6. E no capítulo 6, que nós vamos começar agora, que seria manejo de reprodutores. Tá? Eu vou voltar ali para a nossa apresentação. Tomara que eu acerte agora. Aqui, né? Não é esse, cara. É esse daqui, tá? Vocês estão enxergando bem aí, né? Tá certo? Se alguém quiser aparecer aí, se eu não enxergar, vocês, por favor, me avisem. E me avisem também, viu, Ana? Ana, observadora. Na hora que aparecer aqueles resquícios, você me avisa, porque a câmera desliga, acho que a cada 20 minutos. Então, ela filma, depois desliga, tá? Mas eu estou me vendo aqui e a gente vai falar, então, tá? Muito bom. Então, dentro de manejo de reprodutores, depois eu vou preparar uma apresentaçãozinha para vocês. Nós temos o manejo de reprodutores, nós temos o manejo das fêmeas, e as fêmeas têm 3 situações, né? A fêmea vazia, ou que a gente chama de pré-gestação, a fêmea em gestação e a fêmea em lactação. Então, nós vamos ver essas 3 fases que a fêmea está, né? Aí, o que nós vamos ver dentro de manejo de reprodutores? Nós vamos ver alimentação, como é que você faz a alimentação desses animais. Nós vamos ver instalações, quais são os tipos de instalações que nós temos, né? Cadê? Tem alguém querendo entrar aí, né? O Felipe. É o Felipe? Acho que é. Ele mesmo. É o Felipe. Bom. Deixa eu voltar um ponto aqui. Opa. Então, como eu estava dizendo para vocês, os reprodutores, as fêmeas reprodutoras, elas estão na pré-gestação ou vazias, né? Na gestação e na maternidade, que são aqueles 150 dias que a gente comentou com vocês, né? Então, ela fica aproximadamente 4 meses na gestação e 1 mês na maternidade. Então, 5 meses. A cada mês, então, quando ela sai da maternidade, ela entra aqui, no primeiro mês de gestação, segundo, terceiro, quarto. Aí ela vem para a maternidade de novo. Então, a cada 5 meses, a fêmea tem um parto. Lógico, se a gente não perder cio, enfim, fizer tudo certinho, né? Tá? Então, aqui, eu acho que eu já mostrei isso para vocês. Esse slide aqui é de 2004. A nossa suinocultura era desse jeitinho aí, ó.
tá? Então, era a antiga Escola Agrotécnica Federal, né? E em 2004 eu estou aí nessa granjinha aí desde 1995. Então, já vão para 26 anos que eu estou nesse setor aí, né? E quando eu cheguei aqui, não tinha calçamento, não tinha nada. E para subir o morro ali, eu tinha que largar o carro lá em cima, senão, quando chovia muito, senão eu não conseguia chegar lá, quer dizer, descer de cima, mas subir, né? Aí depois calçou tudo, né? Tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui era a creche, ó. Aqui é a sala de aula e lá no fundo a maternidade. A maternidade tinha 8 baias, porque como nós tínhamos 40 matrizes, então nós tínhamos 40 matrizes, né? Então, 20% delas ficavam na maternidade. Então, 8, das 48, então nós tínhamos 8 baias de maternidade aqui e as fêmeas ficavam aí, né? Tá? Depois houve toda aquela mudança, né? Tá? Aqui foi quando nós construímos a sala de coleta de sêmen, né? Que o cachaça entra aqui, que tem o manequim, aqui tem a janelinha, que os animais... então, o sêmen era coletado, colocava aqui na janelinha. Essa janelinha tem duas janelas, né? Uma externa e uma interna. Então, a interna fica fechada, abre a externa, coloca o sêmen, fecha, depois a pessoa por dentro pega, né? Tá? E a nossa gestação ficava aqui, ó. A nossa gestação era em baias coletivas, né? Nós vamos ver tudo isso aí, tá? Então, isso aqui tudo nós já vimos, então eu vou adiantar bem para a gente não perder muito tempo, tá? Então vamos lá, aquilo que eu expliquei para vocês, né? Que a fêmea ficou 80% do tempo na gestação e 20% na maternidade. Tanto que deu, quando eu entrei aqui, nas 40 fêmeas, 32 ficaram na gestação, 8, 8, 8 e 8 são 32, né? Com mais 8 na maternidade, 40 fêmeas. Então, a gente fazer esse escalonamento, né? Tá? Então, isso aqui tudo nós já vimos, já conversei com vocês e vamos para adiante, né? Tá? Então, nós vamos entrar aqui, ó. Então, veja bem, alimentação, instalações, sanidade e reprodução. A parte de reprodução nós já vimos, então vou me preocupar um pouquinho mais com a sanidade desses animais, tá? Nós estamos falando de reprodutoras, tá? Bom, alimentação, a gente sabe que a base da alimentação dos suínos é milho e soja, farelo de soja. E os preços hoje estão proibitivos, né? Tá? Então, eu vou colocar aqui, existe, isso aqui chama-se NRC, National Research Council, que faz as recomendações de exigências nutricionais dos animais. Então, você tem para suíno, para equino, para bovino de leite, bovino de corte, enfim, tá? Então, nós temos que saber as exigências nutricionais dos animais. Então, no último capítulo, quando a gente fechar o curso, nós vamos aprender a formular uma ração para suínos, utilizando farelo de soja, milho, enfim, e outros ingredientes que nós vamos formular na ração, tá? Então, vocês vão aprender a formular uma ração para suínos no fim do curso, tá? Então, nesse capítulo 6 aqui, que é manejo de reprodutores, nós vamos ver tudo relacionado aos reprodutores, inclusive cachaça, né? Manejo alimentar, manejo sanitário e instalações, tá? Depois, no capítulo 7, nós vamos ver o manejo dos leitões, desde o nascimento até o abate, tá?
E, finalmente, no capítulo 8, a gente vai ver formulação de ração, tá? Bom, quando a gente fala em... Aqui está em inglês, mas eu vou resumir aqui para vocês, ó, tá? Soul quer dizer fêmea. Peso da fêmea na cobertura, 175 quilos. Ele tem que ganhar, essa fêmea tem que ganhar 40 quilos durante a gestação, tá? Então, ela vai sair de 175 e vai parir com uns 210, 220 quilos, tá? Enfim, tá? E aqui está a ração que ela tem que consumir, né? Depois nós vamos ver isso aqui, tá? Eu vou passar rapidamente, mas é muito importante que você conheça as exigências nutricionais dos animais em cada fase que eles estão, tá? E aqui tem tabelas e mais tabelas, etc, né? Tá? Por exemplo, marrãs. As marrãs, eu já expliquei para vocês, são aquelas fêmeas que são destinadas à reprodução. Então, elas são cobertas com mais ou menos 7 meses, tá? Só que, antes de chegar, ela tem... Porque se você der ração à vontade para os animais, eles engordam muito, né? A expectativa é ganhar aí o animal com mais ou menos 5 pesos, ganhar 1 quilo por dia. Isso nós não podemos deixar que as fêmeas ganhem esse peso, né? Tá? Então, ó, os teores de proteína, cálcio, etc, etc, fêmeas de 71 a 160 dias, de 160 a 190 e de 100... Normalmente, a marrã é coberta com 210 dias, tá? Mas você tem que ter todo um preparo, porque ela não pode engordar muito, tá? Então, os teores de proteína bruta variam um pouco, né? Quando ela está com mais ou menos 5 meses aqui, ó, 71 até 5 meses, você tem que dar uma ração com 17 a 19% de proteína, de 161 a 190, 15 a 17, enfim, tá? Até chegar com 210 quilos, que é 210 dias, que é quando a gente vai cobrir essas fêmeas, tá? Depois nós vamos ver que existem alguns requisitos para cobertura de marrã, tá? Então, aqui nós temos, ó, ração de gestação, pré-lactação, lactação da marrã, lactação da porca. Então, existe uma infinidade de rações que você pode dar para os animais, tá? E é bom que vocês saibam disso, né? Tá? Agora, uma coisa importante, eu tinha que conversado com vocês, reprodutores, você tem que ficar muito de olho no que a gente chama de score de condição corporal. O que é o score de condição corporal? É uma análise subjetiva, mas você tem condição de dizer se a fêmea está muito magra, se está magra, está normal, se está gorda ou muito gorda. Então, o que a gente tem que evitar? Esses extremos aqui, ó. Uma fêmea muito magra, provavelmente, se ela não foi bem alimentada ou ela ficou muito desgastada na maternidade, quando ela é desmamada, então, às vezes ela fica muito magra. Então, você tem que recuperar essa fêmea para poder fazer cobertura. Você não pode simplesmente cobrir a fêmea, que você pode ter problema futuro, né? Tá? O grau 2 seria uma fêmea magra. Então, o ideal é que ela saia da maternidade entre os graus 2 e 3. Então, ela desmamou os leitões, ela é magra porque ela deu bastante leite, enfim. Mas não muito magra, do jeito que está isso daqui, tá? E o grau normal seria uma fêmea que você olha, ela está enxutinha, está, enfim, normal. E aqui ela já está um pouquinho gorda, ó. E muito gorda, né? Tá? E como é que você verifica isso? Você pega os ossos da bacia, né? Aqueles ossos da bacia, aqui, ó, eles ficam
facilmente visível. Então, você vê que aquele termo que a gente usa tá pele e osso, né? Vaca magra, aquelas coisas, né? Tá? E os ossos da bacia, aqui no caso da fêmea magra, ela está facilmente palpável. Então, quando você aperta, você consegue localizar. Na normal, palpáveis, ou seja, tá? E aqui na gordo ou muito gordo, simplesmente você não consegue achar os ossos da bacia, né? Tá? Espessura de toucinho, etc, etc, tá? Depois nós vamos ver que esse termo espessura de toucinho que é muito importante, porque a espessura de toucinho é uma reserva que essa fêmea vai ter durante a lactação, então ela é uma reserva que ela tem para produzir leite, né? Tá? Inclusive, a gente recomenda que as fêmeas não sejam cobertas com menos de 20 milímetros de toucinho. E tem um jeito de medir isso, tem um aparelho que mede, né? Você coloca no lombo, então ele mede por som, né? Ou por ultrassom, ele consegue medir a espessura do toucinho. Acho que desligou, né? Deixa eu ligar aqui de novo. Tá colorido. Então, esse score de condição corporal, é uma coisa bastante prática que se vê, tá? O consumo de ração, isso aqui nós já vimos, né? Vamos ver se eu acho aqui para frente. Então, aqui, essas rações todas, né? Tá? Então, vamos voltar aqui. Eu queria mostrar um slide, eu não sei onde que ele vai estar agora. Não, eu vou voltar lá, senão vai dar problema. Tá? Alimentação, instalações, tá? Então, para você poder dimensionar as instalações, tem alguns coeficientes que a gente utiliza, tá? Então, quais são esses coeficientes, tá? Item, área recomendada para as baias. Se for uma gaiola metálica individual, dá 1,33 metros quadrados por porca. É 60 por 2,10, né? Então vai dar mais ou menos isso aí. Então ela tem 2,10 de comprimento por 60 de largura. Imagina uma fêmea ficar a vida toda ali naquela gaiolinha, né? Agora, se forem baias coletivas, você tem 3 a 4 metros quadrados por porca. Aí já melhora um pouco em termos de conforto animal, né? Imagina uma fêmea ficar a vida toda dentro de uma gaiola, né? Então ela deita, levanta, isso aí desgasta muito a fêmea. Agora, quando você tem baias coletivas, numa baia coletiva, você pode colocar aí 4 ou 5 fêmeas, então elas andam, enfim, tá? As alturas das divisórias, em torno de 90 centímetros, precisa mais do que isso, porque a fêmea não consegue pular, né? Agora, e se for no ciscal? Aí você vai ter 200 metros quadrados no mínimo por fêmea. Imagina que aqui no sistema confinado você tem 1,33 metros quadrados por fêmea. E quando você entra no ciscal, você tem no mínimo 200 metros. E podemos chegar até 800 metros quadrados por fêmea, que eu acho já ultrapassa um pouco. A gente tem recomendado em torno de 400 metros quadrados por fêmea, tá? Então, se você for colocar 5 fêmeas num piquete, o piquete teria que ter 2.000 metros quadrados, certo? Número de bebedouro, se for aqui individual,
está lá o bebedouro, como vocês viram lá na escola, enche o coxo de água, a fêmea fica ali. Agora, se for numa baia coletiva, por exemplo, você coloca um bebedouro para cada 4 animais, porque a água é o nutriente mais importante da ração, né? A ração, água é nutriente, lógico que é. Você tem milho, folha de soja, enfim, sal mineral, etc. E a água é o mais importante. Essa água tem que ser limpa, etc. Né? Tá? Porque o maior modo de transmissão de doença é através da água, né? Tá? Além de outras coisas, né? Declividade do piso, 3 a 5%, porque você não pode fazer muito planinho, porque senão começa a empoçar, né? Então, você faz uma declividade no sentido das canaletas de 3 a 5%. O pé direito aqui, nós não colocamos aqui, mas o ideal seria em torno de 3,5 metros quadrados de altura. 3,5 metros quadrados de altura de pé direito, né? Para telha de barro, 3 metros, mas a gente aconselha que seja 3,5, porque provoca uma melhor ventilação. Por que a telha de barro ela é mais recomendada? Porque as telhas são pequenas, então acaba entrando alguma ventilação entre elas, né? Agora, a telha de fibrocimento é aquelas telhas grandes, né? E elas são muito finas e acabam deixando passar o calor, tá? Então, nós temos 3 tipos de instalações. A criação ao ar livre, que é o famoso ciscal, né? Baias coletivas e gaiolas individuais. Na Europa, já proibiram as gaiolas individuais. Então, o pessoal está optando já por baias coletivas, porque aí o animal tem mais, pode andar mais, etc. Né? Porque ao ar livre, na Europa, isso é impossível, né? Então, eles já estão optando por baias coletivas, como a gente tinha aqui na escola há 20 e tantos anos atrás, né? Tá? Então, no Ciscal, vamos supor que eu tenha 100 matrizes, tá? Então, se eu tenho 100 matrizes, quantos piquetes de gestação eu vou precisar? Depende, 100 matrizes eu tenho 80 fêmeas na gestação, não tem? Então, se eu colocar 5 fêmeas por piquete, eu vou ter 16 piquetes. E cada piquete, então, teria em torno de 2.000 metros quadrados, né? Então, seria 50 por 80. 50 por 40, né? 2.000 metros, né? Então, nós teremos 80. Então, cada piquete aqui teria 50 por 40, 2.000 metros quadrados. Então, a área que a gente vai precisar é muito maior, lógico, né? Tá? Então, para 100 matrizes, nós precisaríamos aí de pelo menos 100.000 metros quadrados ou 10 hectares, né? Para colocar 100 matrizes. Depois nós vamos ver aqui para frente que o sistema confinado você precisa de uma área muito menor, né? Então, os piquetes são esses daqui, ó. Aqui vocês estão vendo uma cerca elétrica, né? Inclusive, a fêmea aqui está com a boca cheia de capim aqui. Isso aqui não vai... nesse sistema, você não economiza a ração, só que você dá um conforto muito maior para os animais, né? Então, nós teremos 16 piquetes de gestação, 4 de reprodutores e 4 de maternidade. Então, como ela passa 80% do tempo aqui, então nós vamos ter 80 matrizes aqui e 20 aqui, ó. Então, vamos supor que esse piquete 1 aqui, a fêmea está na hora de parir, as 5 fêmeas, né? Então, elas vêm para cá, eu não sei porque
tem isso aqui. Ah, tá. Então, nós temos 5 fêmeas, e então o piquete teria 50 por 80, tá? Baias coletivas. Como é que funcionam as baias coletivas, né? Opa, por que não vê? Ah, aqui. Então, as baias coletivas são nada mais são do que isso daí. Você trabalha, por exemplo, lá. Ali nós não colocamos 5 fêmeas por piquete, então nós podemos fazer uma baia de 20 metros quadrados e colocar 5 fêmeas. Então, ali a gente precisaria de 2.000 metros, né? E aqui a gente precisa de 20 metros apenas, né? Tá? Isso aqui era a nossa gestação lá em 2004. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, justamente, é 5 por 4. Então, nós temos 20 metros quadrados aqui com as fêmeas. Não tem coxo, a ração era jogada no chão, né? Cada fêmea dessa deveria comer pelo menos 2 quilos de ração por dia. Então, às vezes, o tratador tinha que pajear, porque sempre existe uma que come mais que a outra, né? Então, o ideal seria fazer os CRIP, né? CRIP são aquelas construções que você individualiza o trato, né? Tá? Aqui uma outra visão, né? A nossa gestação era simplesmente desse jeito aqui, ó. Então, tinha um lote de fêmeas que andavam sempre juntas, né? Elas pariam juntas, mamavam juntas, enfim, tá? É o lote de fêmeas aqui, ó, tá? E aqui, uma visão, né? Isso aqui lá de 2004, nós estamos em 21, 17 anos atrás era desse jeito aqui, tá? Então, qual que é a área? Lembra-se que nós vimos lá que a gente precisa de 10 hectares para alojar 100 fêmeas, né? 100 matrizes. Aqui, com 440 metros, a gente resolve. Lógico, com baias coletivas, né? Então, como é que é essa baia coletiva? O ideal é que os coxos fossem divididos, né? Então, aqui a parte de trás, né? A parte de trás, onde é um piso ripado, e aqui a ração sempre do lado inverso. Aqui 2 bebedouros, né? Tá? Então, aqui a fêmea, né? Então, na hora de fazer o trato, você coloca aqui e individualiza, né? Então, elas vêm, comem, depois ficam à vontade aí, tá? Que seria mais ou menos isso daqui. Então, teria 2,20, que seria... A gaiola não precisaria ser completa, né? Apenas um cercadinho para individualizar. Aqui 1 metro e depois 1 metro no fundo para né? Tá? Deixa eu voltar aqui. As baias coletivas, né? E agora as gaiolas individuais. Então, vocês viram que aqui nós precisamos de 10.000 metros quadrados para alojar 100 fêmeas. Aqui, 440. Aqui, vai ser aquela doidura, né? Tá? Então, vamos aqui, ó. 100 matrizes, ó. Em gaiolas individuais, tá? Quanto que nós gastaremos aqui? 187 metros, ó, tá? Então, para 100 matrizes, essa área aqui seria de arredondar 190 metros, 200 metros. Então, a gente parte de 10.000, cai para 400, e agora aqui é para 187 metros, né? Tá? Como é que seria essa instalação, então, para 100 fêmeas, né? Então, nós vimos aqui que as paredes aqui têm no máximo 1 metro. Isso aqui é tudo ventilado, né? Tá? Então, de preferência, as fêmeas olhando para fora. Por quê? Porque a ventilação entra aqui é muito melhor, não é? Depois nós vamos ver aí com 3 linhas de gaiola, a coisa já começa a complicar, né? Tá? Então, nós teríamos um galpão de 7
10,2 metros de largura, 1 metro cada corredor, 2,10 as gaiolas e 1 metro de corredor central. E aqui no corredor central fica a canaleta para pegar os dejetos, né? Tá? Já para 150 matrizes, nós teríamos, então, o seguinte... então, essa daqui, ó, o ideal é que a gente coloque ventiladores, né? Nós temos 3,5 metros de pé direito aqui, ventiladores e os 3 corredores. 4 corredores com 1 metro cada um, são 4. Então, aqui nós teremos um galpão com a largura de 10,3 metros. Então, vocês estão vendo que as fêmeas aqui, ó, tem uma melhor ventilação, né, do que essa daqui, ó. Tá? E para 200 matrizes, a gente vai complicando a coisa, né? Então, vocês estão vendo que para 200 matrizes nós precisamos de 160 gaiolas. Por que 160? Porque 80% das matrizes estão aqui na gestação. E aqui é a maternidade, né? Tá? Como é que ficaria a composição, então? Seria isso daqui, ó. Nós teríamos que ter um galpão com 13,4 metros de largura. Vocês sabem que quanto maior é essa distância aqui, mais caro fica o galpão, né? Porque você tem que reforçar ele bastante, né? Tá? Os mesmos sistemas de ventilação, 1 metro aqui a altura do muro, enfim. Então, nesse caso aqui, para 200 matrizes, você teria que ter, então, 160, 8 vezes 2, 160 gaiolas, né? E nós vimos que a 150 matrizes, 80% de 150 são 120 gaiolas. E na granja de 100 matrizes, você teria 80 gaiolas, tá? Então, no sistema de gaiolas individuais, você tem 80% das fêmeas nas gaiolas e 20% das fêmeas na maternidade, que é uma gaiola também, só que é uma gaiola um pouquinho maior, né? Imagina uma fêmea viver a vida toda dela engaiolada, né? Tá? É lógico que o desempenho dela cai muito rapidamente, né? Tá? Então, são esses as instalações que nós temos. Então, nós vimos que alimentação nós vamos falar um pouquinho mais lá no fim, né? Mas cada fase tem um determinado tipo de ração e uma quantidade a ser dada, né? Tá? Imagina uma granja desse tipo aqui, né? São 4 linhas de gaiolas, né? Isso aqui é uma granja enorme, deve ter, sei lá, 1.000 matrizes, não sei. Tá? Essa granja eu visitei lá no Paraná. Era uma granja que a gente ia fazer um trabalho lá, acabou não dando certo, né? Tá? Aí, ó. Aqui já está no número 257, ó. Então, aqui... Tá vendo como... Então, a ração é colocada no chão aqui. E existem algumas instalações mais modernas que a ração é colocada acima da fêmea. Então, quando você puxa uma alavanca, a ração cai toda na quantidade certa para cada fêmea. Porque quando você começa a tratar aqui vira uma gritalhada danada, né? Porque todas elas estão com fome, então elas estão vendo que a ração está chegando, então isso provoca um estresse muito grande nas fêmeas, né? Aqui, ó, tá? Então a ração é jogada aqui e as fêmeas ficam aí nessa lata de sardinha aí, né? Olha aqui, ó. Aqui é o comedouro que eu falei para vocês, está vendo aqui, ó?
Então, a ração que ela vai comer já fica reservada aqui, ó. Então, na hora de tratar, o tratador simplesmente puxa uma alavanca e a ração cai toda de uma vez, né? Tá? Enfim, né? Então, ar livre, baia coletiva e gaiolas individuais, né? Sanidade, tá? Imunização e desparasitação. Existem várias doenças, tá? E a gente tem que vacinar essas fêmeas. Então, nós falamos que os animais são muito produtivos, porém, você precisa tomar um cuidado muito especial com esses animais aí, justamente por causa dessa baixa rusticidade deles, tá? Então, essa vacina contra a colibacilosa, aqui nós estamos falando de marram, e como a gente está falando de reprodutores, então nós vamos colocar aqui, ó, as fêmeas são vacinadas entre 90 e 100 dias de gestação, tá? Os leitões não são vacinados, os machos também não, e as leitoas de reposição, que são as marrãs, né? A primeira dose entre 60 e 70 dias e a segunda dose 90 e 100 dias de gestação, tá? Esse tipo de vacina contra o Jéssico, essa doença foi erradicada, né? A rinite atrófica. O que é a rinite atrófica? A rinite, ela ataca os septos nasais aqui, né? Porque as fêmeas, elas têm as fêmeas não, os suínos têm uma espécie de uma espiral que filtra o ar. E a rinite, ela destrói esse filtro, né? Então, tudo que o animal respira quando ele tem rinite vai direto para o pulmão, né? Então, nós também temos algumas coisas que seguram, né? Pelinho, enfim, que segura as sujidades que vêm de fora. É uma forma de filtrar, né? Agora, quando o animal está com rinite, simplesmente não existe essa proteção. Então, quando ele respira um pó, e numa granja tem muito pó, né? Ele simplesmente vai direto para o pulmão dele. Então, nós temos que vacinar. Aí a gente vacina leitão, leitoa, porcas e até os machos, né? Vocês estão notando que as fêmeas aqui também entre 90 e 100 dias de gestação, contra rinite atrófica, tá? Pneumonia exótica. Essa pneumonia é uma doença que ataca muito os suínos, né? Tá? Então, a gente faz nos leitões na maternidade, depois as leitoas em gestação, e as porcas. Vocês estão vendo que 3 vacinas são Tá com 90. colorido. Opa, de novo. Deixa eu ver se não acabou a bateria. Não, ainda não. Deixa eu ver se acabou a bateria. Acabou a bateria. Claro, acabou a bateria, isso. Não voltou ainda não? Ué. Acho que desconfigurou. Olha aqui. Deixa eu só voltar aqui. Configurar. Cadê? Configurar. Vídeo. Ué, a câmera está desligada? Como assim? Bom, se não apareceu é porque tem um probleminha aí, né? Vídeo.
USB, USB vídeo, tá. Bom, de qualquer forma, nós vamos continuar aqui, né? Cadê? Então, nós estamos contra a pneumonia. Vocês não estão me vendo, mas nós estamos aqui juntos, tá? Então, leitões na maternidade e as fêmeas, como eu disse, já é a terceira vacina que a gente faz com 90 dias. Então, a gente faz contra a pneumonia, a rinite e a colibacilose, tá? Erisipela. Erisipela é umas feridas que dão na pele, né? Então, a gente tem que vacinar também, tá? As porcas, a primeira dose aos 80 e a segunda aos 100 dias de gestação, tá? E toda gestação a gente faz a vermifugação com o vermífugo à base de ivermectina, tá? Então, minha câmera está desligada aqui, ó. Caramba. Então, agora apareceu eu, né? Apareceu eu. Nossa, como apanho esse trem aqui. Ixi. Cadê? Meu Deus do céu. Bom. Nossa, está acabando a aula. Ai, meu Deus. Então, é isso daí, tá? A leptospirose, mais uma, tá? A leptospirose a gente faz na maternidade, tá? 10 a 15 dias após o parto, tá? Aí, ó. E a parvo também, né? A parvovirose, 10 a 15 dias após o primeiro, segundo, terceiro, quinto, sétimo e nono parto. E o consumo de ração, né? O consumo de ração é isso daí, tá? Gestação, lactação. Então, essa figura aqui mostra bem, né? Tá? O amarelinho aqui é a quantidade de ração, tá, gente? Veja aqui, ó. A cobertura é feita aqui. Então, nos 30 primeiros dias, você entra com 2,2 kg de ração. Dos 30 até os 80 dias, você diminui um pouco a ração para 2 quilos. De 30 até o parto, de 80 até o parto, você entra com 3 quilos de ração. Por que você aumenta essa ração? Porque o desenvolvimento fetal já está bem elevado, né? E aqui é o parto, tá? Com 114 dias aproximadamente. Essa linha vermelha aqui, ó, é o ganho de peso da fêmea. Então, ela ganhou aqui os 40, 45 quilos, e durante o parto ela perde já 25 quilos, né? São os leitões, placenta, etc. E mesmo você aumentando bastante a quantidade de ração, aqui você está dando 6 quilos por dia. Você começou com 2,2, aqui você está dando 6 quilos. Mesmo assim, a fêmea perde peso. Por quê? Porque a produção de leite exige muito da fêmea. Então, mesmo que ela esteja comendo bastante ração, ela continua a perder peso para chegar no peso que ela chegou aqui, tá? Então, basicamente, esse gráfico mostra toda o racionamento. Depois eu vou usar esse gráfico para mostrar para vocês onde são feitas as vacinas, tá? Então, tá. Então, acho que é isso, gente. E, eu queria só mostrar, não, acho que é só. Tá tudo aqui, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês também. Eu só queria mostrar uma coisa para a Ana aqui. Acho que está lá no fim, que, ó, tem a... Oi.
Eu não sei se vocês lembram daquela Olimpíada que isso aqui na maratona, né? O nosso corredor estava na frente, né? Isso, eu não lembro onde foi. Vocês lembram disso? Não, acho que foi na Grécia. Aí aumentaram o cara quis tirar ele da corrida, foi que rolo, né? Aí aumentaram a figura lá, para quem que torcia o cara. Né, Ana? Ele era corintiano. É lógico que isso tudo é brincadeira, né? Tá? Então, eu queria agradecer vocês pela atenção, tá? Aos 6 participantes, né? Que é a Ana, o Felipe, a Laira, a Ludmila. Uai, cadê o Zé? O Zé não estava aqui também? Saiu, né? E será que vocês estão aí mesmo? Então, lá, são 19 horas, então, até a próxima, tá? Um abração a todos. Bom domingo, tá? E juiz. Você também, eu, Felipe. Juízo. Então, tchau para vocês, tá? Até a próxima. Boa noite, professor. O microfone não estava abrindo o microfone, que estava tentando. Uma oração para vocês. E até a próxima aula. Boa, professor. Tá certo? Então, O professor está escutando? todo mundo feliz, né? Professor. Professor. Olha o Felipe aí. Está escutando ou não? Tem o drone? Parece que está ruim. Pô, eu tô sem o... Pôs aqui. Tá falando, Felipe? Tava, acho que não sei se o senhor estava escutando ou não. Não estava porque eu esqueci de tirar o fone de ouvido. Ah, sim. Então, o senhor perguntou lá o modelo. Eu estava trabalhando, eu cheguei até atrasado na aula, eu não consegui responder o senhor. Mas é um modelo que chama Mini Zangão. É um modelo pequeno, sabe? É tipo do tamanho do celular, mais ou menos. Um celular grande até. Né? Então tá, Felipe. A gente vai conversando, então. Um abração para você. Falou. Tchau, tchau. Interessado, dá um toque. Tô sim.